Olá, gente. A gente vai falar sobre massa e distância, é um conteúdo de física básica, tá, gente? Primeiramente, eu quero falar para vocês o que seria massa, meu. Vou passar rapidamente o que é o seu conceito, tá? É uma grandeza que mede a quantidade de matéria de um corpo. E o que seria matéria? É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tá? Eu coloquei aqui dois exemplos aqui para vocês pegarem bem, tá? Ó, uma pizza gorda é o que tem bastante massa, né? E normalmente ela ocupa muito mais espaço do que uma pizza fininha, sabe? Quando você come ela, principalmente, sabe? Você sente no seu estômago, assim, que ela pesa muito mais que a outra, porque ela ocupa muito mais espaço. Ou seja, a gente pode concluir que ela tem muito mais matéria, ou seja, muito mais massa, tá? E normalmente massa é medido no sistema internacional em quilogramas, tá, gente? Ou seja, quando eu te pergunto qual é o seu peso, você está falando a sua massa, na verdade. Por quê? Na física, peso é um conceito que denomina a força que a Terra faz sobre os corpos, ou seja, é a força que a Terra atrai os corpos para o chão, sabe? Então, o peso é medido em newtons, a massa em quilogramas, tá? Aqui é nosso foco, que seria as conversões, tá? As variações. Na massa, os principais que a gente vê é a toneladas, quilogramas, gramas e miligramas. Normalmente eles são mais cotidianos, a gente vê no nosso cotidiano. Microgramas e nanogramas a gente não vê muito, mas a gente vê bastante, na verdade, na área científica, né? Então, pode acabar caindo algumas questões que relacionam essas unidades. E aqui o mais importante você saber nas variações é saber quem é maior e quem é menor, tá? Eu tenho que ter noção que uma tonelada é muito maior do que uma quilograma. Ou seja, eu posso concluir que uma tonelada equivale a várias quantidades de quilogramas. Um quilograma equivale a várias quantidades de gramas. Ou seja, e também note que eles variam de mil em mil, né? Então, o que eu posso concluir? Que uma tonelada equivale a várias quantidades de quilogramas. Ou seja, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Uma quilograma equivale a 1.000 gramas e assim por diante. Ou seja, você sabendo que uma tonelada é maior, significa que quilogramas tem que ter várias quantidades de quilogramas para equivaler a uma tonelada, tá? Então, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas e a volta é só você dividir. Então, você acaba utilizando esses conceitos assim do seu cotidiano para você conseguir aplicar nos exercícios, tá? E no final você consegue aplicar na regra de 3. Aqui existem alguns prefixos que eu destaquei que talvez seja importante, mas como a gente está estudando a parte de massa, o importante são essas unidades que eu coloquei aqui. Então, a gente vai focar aqui. Eu destaque aqui que megagrama não existe. A gente convencionou a chamar de toneladas, tá, gente? Então, é só um alerta que eu estou fazendo aqui, só para vocês lembrarem que não existe megagrama, porque megagrama, na verdade, é tonelada. Aqui alguns macetes, eu vou pular essa parte que a gente não vai trabalhar muito na parte de massa, essa parte. A gente trabalha mais a tonelada, quilogramas e gramas. Aqui eu coloquei um exemplo, tipo, normalmente os elefantes, automóveis são medidos em toneladas, porque eles são muito pesados, né? E a gente, nós pessoas, assim, humanos, ou cachorros, ou sei lá, gatos, medem em quilogramas, né? E você sabe que elefantes são muito maiores que a gente. Então, ou seja, uma tonelada que são medidos em elefantes equivale a muitas quantidades da gente, que é medido em quilogramas. Assim como a gente, 1 quilograma é muita quantidade de grama, ou seja, a gente é muito maior que grama. 1 quilograma é muito maior que gramas. Aqui, esse aqui eu só coloquei para você conseguir diferenciar o miligrama e o micrograma. Tá? O miligrama, eu coloquei uma margem de 1 no mili. Esse aqui é para mostrar para vocês que é um carro pequeno, mas ele é um carro pequeno, mas não é tão pequeno quanto um microorganismo. Ou seja, miligrama é pequeno, mas não é tão pequeno quanto um microorganismo, né? Aqui eu abordei algumas variações que existem na massa, que, tipo, para você medir materiais preciosos, usa-se quilates, ou cortes bovinos, arroba, ou libras ou pondes. Mas essas aqui são informações que serão dadas nas questões. Ou seja, você já vai ter uma noção para você criar uma regra de 3, mais fácil, né? Então, essa aqui é só para vocês terem conhecimento que existem outras variações, não apenas toneladas, quilogramas, gramas e miligramas, tá? E eu abordo aqui
quando não se sabe a unidade, a gente acaba colocando esse unidade de massa, o m. Tipo, eu posso falar que eu tenho 46 quilogramas. Só que se eu não quiser especificar se é quilogramas, se é toneladas ou não, eu coloco unidade de massa, tá? Pode aparecer, acabar aparecendo nas questões, sabe? O m, sabe? Então, unidade de massa é quando a gente não especifica qual é a unidade, tá? Mas funciona da mesma maneira e a única coisa que fica difícil nessa unidade de massa é você conseguir converter, tá? Porque você não tem parâmetro, né? Se você não sabe se você usou quilogramas, toneladas. Se ele especificar, aí você sabe, né? Agora passando para o próximo tópico, que seria a distância. Distância é uma dimensão que mede um ponto até o outro ponto, né? Eu coloquei aqui uma imagem sobre o distanciamento social que as pessoas deveriam estar fazendo na nossa pandemia e seria o ponto de uma pessoa até o outro. Essa dimensão seria a distância, né? Que é 1,5 metro. No sistema internacional utiliza-se o metros, né? Como referência à distância. Aqui, eles também utilizam a mesma ideia que eu tinha abordado dos prefixos, o quilômetros, o metros, milímetros, micrômetros e nanômetros, tá? Eles variam da mesma maneira, tá? Variam 1000 e você tem que saber quem é maior e quem é menor. Um quilômetro, como você deve ver no seu cotidiano, um quilômetro é muito maior que metros, ou seja, um quilômetro equivale a 1000 metros, um metro equivale a 1000 milímetros, e ao contrário você divide. Aqui é um aprofundamento, tá? Que acaba pegando algumas unidades que a gente não vê muito, como hectômetro, decâmetro ou decímetro, tá? Mas o resto, assim, o que é importante nisso aqui é você saber o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, tá? O quilômetro, metro e milímetro você viu. Agora, o centímetro, tá? Então, eu coloquei aqui uma macete para você saber. Tipo, 100 centímetros equivale a 1 metro. E da onde veio isso? Porque 100 centímetros, 100 centímetros equivale a 1 metro. Ou seja, para você tirar esse C para virar metro, né? Para você tirar esse C e virar metro, você só transforma o 100 em 100, né? O número 100. Aí vira 100 centímetros igual a 1 metro. Milímetros, a mesma ideia também. Milímetro, 1000, aí metros. Aí eu coloquei aqui o decímetro, né? 10 é um macete, tá? Esse hectômetro, decâmetro, para você saber algum macete, seria a simetria, sabe? Tipo, o M está no meio metros e tem um espelho entre decâmetro e decímetro. Aí você já sabe centímetros, milímetros, então só sobra o hectômetro, tá? Mas esse é um aprofundamento, eu só quis falar um macete que talvez eu utilizaria e talvez seja útil se você gostaria de aprender. Mas normalmente isso aí não aparece muito, com muita frequência, tá, gente? E como também distância, existem muitas variações. Também utilizam unidade de distância ou unidade de comprimento. E lá fora utiliza milhas, jardas, polegadas, palmos e passos. E você vai ver também que usa-se ano-luz, que é a distância que a velocidade da luz percorre em um ano, tá? Essas aqui são algumas variações. Talvez seja importante no futuro saber esse ano-luz, que seria a distância que a luz percorre em um ano, tá? E é isso, gente. A gente terminou aqui um material complementar sobre física básica. E qualquer dúvida, assim, você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp ou pelo nossas monitorias online, que acontecem na terça e quarta, das 4 às 6. O Monitor Hiro e o Monitor Iago, a gente está à toda disposição para tirar suas dúvidas, assim como nossos professores maravilhosos Leonardo e Eric. Muito obrigado, gente. Até a próxima.